Shalom, shalom a todos. Hoje nós estamos aqui para liberar uma palavra profética para o tempo atual. Algo que nós precisamos despertar e entendermos que nós estamos num tempo de guerra. Essa palavra ela vai ser exclusivamente mais direcionada a todos aqueles que exercem um nível de autoridade. Nós sabemos que dentro desse tempo de guerra são os que vão ser mais perseguidos, com um momento em que muitos não estão vivendo aquele processo de ajuntamento dentro da igreja, onde muitos irão se desviarem, muitos serão envolvidos nas suas crises e vão culpar os líderes, de célula, os pastores, assim como na nossa própria nação nesse tempo de pandemia. Muitos têm culpado o presidente e eu preciso liberar essa palavra para você que exerce esse nível de autoridade. A referência específica que Deus liberou sobre a minha vida, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou ler essa referência para todos vocês. Versículo 1 diz assim, 3 dias depois, sucedeu que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, alcançava a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativa, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por sua causa, por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Vamos parar aqui pelo momento. Algo que, de certa forma, me gera preocupação é que em todos os momentos de conflito, assim como nesse momento, o posicionamento de algum que fazia parte do povo foi de tentar apedrejar, encontrar a culpa e lançar essa culpa sobre Davi. Na atualidade não é diferente. Eu peço já para que os sacerdotes da atualidade se preparem, porque muitos se desviarão e lançarão essa culpa sobre você, assim como a autoridade que é exercida pelo presidente, a culpa de alguns acontecimentos já tem sido liberada sobre ele e todos aqueles que exercem autoridade, até mesmo você, às vezes, que se acha um tão somente líder de célula. Nós precisamos despertar para esse tempo e também precisamos entender que o povo foi retalhado, o povo está sendo retalhado, mas também essas autoridades também não têm deixado de ser retalhadas, assim como Davi passou pelo mesmo processo, a mesma dificuldade, o mesmo sentimento de perda, mas o posicionamento foi de se levantar. Dando continuidade à leitura desse texto, nós vemos que ele chega ao sacerdote e pede as vestes sacerdotais, as vestes que muitos vestiam naquele momento para que tivessem um contato diretamente e consultassem ao Senhor a direção que deveria ser tomada. Na realidade, o nome dessa veste, em algumas versões, é como estola sacerdotal. E o que acontece? O que nós precisamos despertar para esse tempo? Eu sou culpado.
você é culpado. E nós precisamos tirar essa neurose que o inimigo vai se aproveitar e instalar sobre a mente de muitos. Eu, de certa forma, algumas pessoas próximas vão ser alcançadas e com isso eu sofro. Pessoas que fazem parte da minha vida também sofro, mas o meu posicionamento é contínuo. Eu preciso tomar a direção da parte de Deus e ir à frente, ir em busca daquilo que Deus preparou para que eu cuidasse. E para você que talvez está encavernado e com o mesmo sentimento que esse povo também teve, não apedreje, não use a sua boca para falar aquilo que não é baseado pela justiça divina. Existe uma palavra em hebraico que nós devemos tomar cuidado, o sentido dela é muito forte. Já há um certo tempo, todos os meus discípulos, a igreja, as pessoas que fazem mais parte desse momento de intimidade foram ministrados por essa palavra, que é a Lashon Hará, a maledicência, a falácia, a palavra sem um pingo de justiça que tem sido liberada como uma peçonha, como um veneno, e o objetivo é envenenar. Existem pessoas que podem se aproximar de alguns que fazem parte do rebanho e falar de algumas autoridades, contaminar o rebanho com essa intenção, mas nós precisamos guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, porque essa retaliação é mútua, mas o posicionamento precisa ser correto. Eu preciso guardar o meu coração, eu preciso guardar a minha mente contra esse nível de contaminação. Eu peço para que todos que exerçam esse nível de autoridade se guarde em Deus e não tenha esse sentimento de culpa. Quanto a você que foi contaminado, sugestionado a liberar Lashon Hará, a você que tem liberado, às vezes tem entrado num nível de cegueira e não tem percebido isso, desperte enquanto há tempo. Porque toda autoridade nos momentos de conflito e de guerra, eles serão culpados por tudo o que acontecerá, principalmente pelo nível de imaturidade que tem envolvido a minoria. E precisamos nos guardar quanto a isso. Outra referência bíblica, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, quanto ao cuidado que Deus tem tido dos seus sacerdotes. Por quê? Eu trabalho fisicamente, eu trabalho espiritualmente para que um povo esteja muito bem consolidado em Deus. Porém, eu recebo da parte de Deus, assim como um boi que debulha o trigo, não pode estar com a sua boca atada. Por quê? Como um pastor cuidará do rebanho e não tomará do seu leite. Eu preciso ver o resultado de modo espiritual e de modo físico sendo desatado sobre todo o rebanho. Eu preciso desfrutar também de ver o meu discípulo despontando espiritualmente, não simplesmente das coisas físicas que eu preciso, mas eu preciso ver no físico o espiritual sendo manifesto sobre aqueles que precisam ser espirituais. Eu quero olhar para o meu discípulo assim como o Iago está do meu lado. Eu preciso ver a manifestação das coisas de Deus. Eu preciso ver o resultado daquilo que Deus tem manifesto na minha vida a favor da vida dele, assim como de todo o rebanho. Nós precisamos despertar para esse tempo. Não é mais um tempo de meninice, não é mais um tempo de estarmos retidos, encavernados, envolvidos com autocomiseração, com as crises de alma. É um tempo de basta, nós precisamos nos levantar para essa guerra, o mesmo posicionamento que Davi teve, se levantou, pediu direcionamento a Deus, ouviu a voz de Deus, teve um respaldo da parte de Deus e partiu para essa guerra em conquista de tudo aquilo que Deus preparou para ele. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado. O ministério coletivo e o ministério individual. As pessoas têm se distanciado disso e culpado todo o nível de autoridade pelos seus dissabores, pela falta de realizações, porque muitas pessoas têm se movido debaixo de emocionalismo e têm se frustrado com isso. Nós precisamos sim ter uma fé
transcendental, um culto racional e pedir direção a Deus. O problema é que as pessoas estão tão metódicas, distanciadas das coisas de Deus e pensam que as coisas vão ser movidas conforme o desejo humano. Eu sou espiritual porque o meu Deus é espiritual e importa que todos os adoradores adoram Ele em espírito e em verdade. Eu preciso sair desse mundo extremamente físico, extremamente palpável e me transicionar para aquilo que é transcendental, pedir uma direção, porque o mundo físico ele foi feito, ele é feito e ele é movido pelas coisas espirituais. Por isso, a fé é algo que, de certa forma, não se vê, mas existe uma crença sendo ativada dentro do nosso coração. Eu creio para dentro desse tempo que há um nível de prosperidade muito forte liberado para todos aqueles que têm vivido de princípios. Por isso eu peço, guarda o teu coração, guarda a tua mente, se envolva de uma forma intensa com as coisas de Deus. Crê na palavra profética, não se deixe ser envolvidos pela incredulidade, pela falácia, como a palavra em hebraico, lashon hará, um nível de maledicência, de veneno, de peçonha. Guarda o teu coração, meu irmão. Eu creio que mesmo que você pense, eu não sou líder, mas essa palavra ela é de confronto para que mude a essência, para que nós venhamos guardar o nosso coração e principalmente a nossa fala. Porque o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Por isso que venha sair palavras de bênção dos seus lábios. Amém? E é isso aí. Aqui está o Iago aqui, ó. Um discípulo amado, envolvido com a graça, com a presença. Estamos juntos. Amém? Shalom, shalom. Um beijo no coração de todos.